Jesus, amém? Maravilha. Meus irmãos, é sempre uma alegria poder partilhar a palavra de Deus ao coração da igreja, para dizer que Deus é maravilhoso em fazer coisas extraordinárias em nossa vida, por meio e por médio da poderosa palavra de Deus. Ontem tivemos uma vigília abençoada e não será diferente no dia de hoje, porque a palavra que anunciada ontem é o mesmo Deus que anuncia no dia de hoje, amém? Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, ao texto que o Senhor colocou no meu coração, para nós poder estar trazendo ao coração da amada igreja. Livro de Neemias, capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui falar algo da parte também de Deus, que Deus colocou e acrescentou no meu coração. Alguma coisa aqui que está mais alto, está me dando... E eu queria que a igreja fosse participante desta bênção, junto comigo, e semeasse no reino de Deus. Meus irmãos, eu passei um processo, tempos atrás, não lembro o ano agora específico, e eu fiquei sem carro para fazer a obra de Deus. E dentro do que eu fiquei sem carro para fazer a obra de Deus, eu ganhei um carro, e dentro do que eu ganhei esse carro, todos conhecem, sabem, ganhei o carro, o Vectra, através da nossa irmã Mislene, me abençoou a minha vida, e o carro me ajudou muito a fazer a obra de Deus. Só que esse carro ele tinha um problema em questão documento, era um carro blindado, e o Géser, quando estava vivo, pegou esse carro em uma dívida. Preciso que arrume o som aqui para mim. E dentro do que o Géser pegou esse carro numa dívida, ele pegou esse carro com esse documento enrolado. Aprove Deus de eu ser abençoado com esse carro e comecei a arrumá-lo. Paguei R$7.000 para tirar a blindagem, tirou a blindagem na cidade de São Paulo, só que a documentação ficou travada. Nós ficamos quase um ano e pouco, ou mais, com esse carro parado. Ou seja, eu não podia viajar com o carro, mas ele ficava na garagem, e esse carro ele foi instrumento de Deus para fazer a obra. Ele ia na Barra do Azeite, através do Vectra eu consegui trazer o Fábio novamente para a igreja, porque tinha a irmã da Luciana, né, a Vanessa que está ali, um sinal com a mãe Vanessa, olha que benção, Regiane, né, Dodô, que congregam comigo desde o outro ministério, sempre busquei eles para vir à igreja. E dentro disso, através, eu falei assim, você não pode passar na Brits, se passar na Brits nós perdemos o carro, uso de estratégia. E ele começou a vir para a igreja, o Fábio, dei a responsabilidade para ele, e veio, e através dele começou a vir os irmãos, lá o Dodô, né, que é o irmão da Luciana, a Regiane. E depois, quando o Fábio foi para a divisa, eu falei assim, agora eu preciso usar outra estratégia. Usei o Dodô com o carro, e dentro disso, o Dodô começou a vir para a igreja, e a família dele começou a vir para a igreja. Hoje ele não está, porque trabalhou até tarde, fui buscá-los, e dentro disso, esse carro foi bênção, irmãos. E nos Atalaias de Cristo, sabemos que fazemos parte do Atalaia de Cristo. Atalaia de Cristo não tem nada a ver com a Igreja 100. Atalaia de Cristo, querido, é uma instituição indeterminação. Essa palavra que você entende aí, amém? Isso. Atalaia de Cristo é só uma ponte. Atalaia de Cristo é só alguém que está fazendo missão. E eu não estou falando algo do que os outros falam. Eu estive lá fazendo obra de Deus no Pará.
Eu fui no Pará fazer a obra de Deus. Então, quando os outros falam é uma coisa, quando você vê é diferente, sim ou não? Por isso que eu não gosto de ir por falácia, não gosto de fofoca, odeio fofoca. Me disseram, me falaram, eu fiquei sabendo. Não, eu preciso saber, eu tenho que ter certeza do que me falaram, porque existem 3 tipos de demônio fofoqueiro na terra dos viventes. Mas ainda bem que esses demônios não reinam na boca do povo desta igreja. Glória a Deus por isso. E aí, querido, dentro disso eu fui, e eu vi as dificuldades dos ribeirinhos. Nos ribeirinhos, querido, a obra de Deus é tão magnífica, que você chega lá para fazer a obra, eles te dão tudo o que eles têm, tudo de melhor do que eles têm, só para você, só entre aspas, para você dar a ele a palavra de Deus. Eles dão valor pela palavra de Deus. Quando você chega lá, eles querem ouvir você cantar, querem ouvir você pregar, falar do amor de Cristo, coisa que talvez nós não valorizamos, com tantas oportunidades de ouvir a palavra de Deus. E ao decorrer disso, o pastor Douglas, quem lembra do pastor Douglas, que esteve aqui conosco? O pastor Douglas, inclusive o Darli, né, mandou R$ 50 para o índio lá, e ele entregou, fez o vídeo e mandou para o Darli. Prova viva, não é isso, Darli? Darli no culto sentiu o que ele tinha, deu para o pastor Douglas. O pastor Douglas foi lá, entregou lá para o senhorzinho que foi na aldeia indígena, e mandou o vídeo para nós, entregando os R$ 50. É um homem de Deus. Um homem de Deus sério, irmãos, muito sério. E nos atalaias de Cristo, eu estava no púlpito, e pastor Douglas não falou nada para mim. Ninguém falou nada para mim. E o Espírito do Senhor assoprou no meu coração, dizendo, dá o carro para ele. Eu falei assim, mas dá o carro? Que carro, Senhor? O meu, eu dou. Se o Senhor falar que é o meu, eu dou. Fiz prova de Deus no púlpito, Deus não falou nada. E eu disse ao Senhor, qual carro que o Senhor quer que eu dê? O único que está disponível é o Vectra, mas está com o documento atrasado, pai. Está para girar o documento, mas não gira. Não sei o que está acontecendo. Se for da sua vontade que alguma coisa aconteça. Conclusão. Deus criou um meio, o documento do Vectra não virou. Eu troquei esse carro por um Gol. Coloca o Gol aí na tela para mim, meu querido, por favor. Troquei esse carro por um Gol. Não enrolei ninguém, não trapaceei, amém, querido? Não é o meu feitio e nem o meu caráter, né? Se puder colocar aqui na tela, é benção. Quem conhece o Teixeirinha aqui na cidade de Cajati? Né? Ele gosta, né, de fazer negócio, gosta. E eu expliquei para ele, ele falou assim, me dê esse negócio. Eu falei, rapaz, o documento desse carro está assim, está desse jeito, dessa forma, e eu quero mandar um carro lá para o Pará, esse carro. Eu não sei, é o ano 2013, não sei se é geração 5, geração 4. Quem conhece de carro sabe, eu sou meio leigo nessa parte. O Gui é o que, Gui? A geração 4, carro completo, direção hidráulica, vidro, né, elétrico, ar-condicionado. E dentro dos atalaias, querido, depois eu conversei com o pastor, eu falei assim, se for Deus, eu vou perguntar para ele. E quando eu liguei para o pastor Douglas, ele falou para mim que não tinha carro para fazer a obra de Deus no Pará. E eu sei o que é a dificuldade de fazer a obra de Deus e não ter carro. E não poder fazer a obra de Deus porque não ter carro. Hoje nós temos uma Kombi, querido, lá na divisa, buscando os irmãos. É 10 km para baixo, mais 12 km para cima que eles buscam os irmãos. Lá na divisa, para cultuar, porque os irmãos não têm dificuldade. Tem dificuldade de ir à igreja, que é no KM1. Eu não sou um pastor materialista, não sou um pastor que pensa em dinheiro, porque se eu quisesse e pensasse em dinheiro, pode ter a certeza que eu não estaria aqui, eu estaria trabalhando, e porque também não trabalho, porque Deus fechou as portas para me se dedicar na obra dEle. Eu tenho profissão, sou profissional em algumas áreas, não sou parasita e nem filho da sanguessuga, viu, querido? Eu sou trabalhador e gosto de trabalhar, entanto que a gente faz as reformas da igreja. E quando eu falei com o pastor Douglas sobre o carro, expliquei para ele, e ele começou a chorar. Começou a chorar, e eu falei assim, está tudo bem aí, pastor? Está tudo bem, rapaz. É que eu estava, quando eu voltei de viagem, eu falando com a minha família,
que nós iríamos viajar para onde a gente fez missão durante 4 anos. E aí a minha filha disse para mim, eu vou testificar porque você está falando. Minha filha falou para mim que, pai, mas como nós vai, se nós não tem carro? A palavra do homem de Deus tem poder, amém, queridos? Ele disse, o Deus que preparou a viagem é o Deus que vai preparar o carro. Amém, queridos? Então, por isso que eu estou dizendo que eu quero que a igreja seja participante desta bênção que está indo para o Pará. Dia 4, o pastor Douglas estará vindo aqui buscar esse carro para a glória de Deus. Irmãos, Maninho Autopeça cooperou com a manutenção, precisava fazer uma manutenção, né? Os carros estavam só se batendo por aí, precisava fazer uma manutenção, e essa manutenção, ela ficou um pouco mais caro, mas o Maninho contribuiu, o Jura contribuiu, os mecânicos ali, da Autopeça Maninho, né, contribuiu com esta obra, e semeou no reino de Deus. Maninho sempre tem sido um parceiro nosso, um amigo, ele, o Jura, semeado aqui sem dificuldade, tanto ele como o Robson, que está ali também, não sei, cadê o gordinho? O Glória está lá atrás, né, está ali, o Robson também sempre tem ajudado nós, na manutenção da Kombi, né, que Kombi ele manja mesmo, né? Ele desossa o negócio. Então, querido, dentro disso aí ficou 3.700 e alguma coisa, não é isso? O carro está com os pneus novos, trocado correia dentada, feito toda a revisão para ele voltar para o Pará, 4.000 e poucos km para voltar para o Pará. Por que eu estou fazendo esse apelo à igreja? Se você sentir no seu coração, nós temos a nossa necessidade, estamos pagando um ar-condicionado, temos os missionários que nós sustentamos, mas se você sentir no seu coração, amém? E querer me procurar no final do culto, pastor, eu vou cooperar com R$100, pastor, eu vou cooperar com 1.000, pastor, eu vou pagar tudo, deixa Deus te usar, porque você não está semeando na minha vida, você está semeando no reino de Deus. Quem quer colher 100 vezes mais? Eita, amém, mais fraco e mais sem fé, credo, né? Quem quer colher 100 vezes mais? Amém. Semeia. Talvez você não tenha condições de semear R$100, semeie 10, semeie 50, semeie o que você sentir no seu coração. Você não está, meu irmão, o carro estava parado, o carro está indo para o Pará, pastor Douglas está vindo buscar para fazer a obra lá. Em março, eu estou indo com uma equipe daqui para lá. Acho que o pastor Israel vai se organizar para ir junto, o presbítero Vicente vai ir junto conosco, o presbítero Hamilton. Então, tem pessoas que vão conosco, que o presbítero Edmilson, que é o presidente de missões, estarão indo conosco. Eu não estou falando, querido, para você ajudar igreja A, igreja C. Eu estou dizendo, semeie no reino de Deus. Se você semear no reino de Deus, você vai colher 100 vezes mais. Até hoje, tudo que eu tenho feito pela obra de Deus, eu tenho colhido 100 vezes mais. Amém? Amém, igreja? Amém. Aplaude a Jesus. Obrigado, Pedro. Meus irmãos, mas vamos ao que nos interessa, força maior, desta palavra gloriosa que Deus colocou ao nosso coração. Livro de Neemias, capítulo 1. E versículo 3, que diz assim, não, versículo 2. Veio Ananias, um de meus irmãos, com alguns de Judá. E lhe perguntei pelos judeus que tinham escapado do auxílio a respeito de Jerusalém. E ele me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, e encontra-se em grande aflição. Diga comigo, em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me-ei e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam,
e obedece aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e aos teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti diante de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e o povo de meu pai pecamos. Amém, queridos? Palavra maravilhosa de um homem que, segundo os historiadores, Neemias tem uma base, junto com Esdras, em uma reconstrução ao povo de Israel. Um povo que estava e tinha perdido as suas esperanças. Um povo que estava sofrendo perseguições. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que Deus toca e faz algo extraordinário através da vida de Neemias. A obra de Deus se faz por chamada. A obra de Deus se faz por chamada. A obra de Deus se faz, querido, por ação, ou seja, atitude. Eu não preciso ser chamado para fazer a obra. Eu não preciso ser vocacionado para fazer a obra. A obra se faz voluntária e voluntariamente a obra de Deus. Quando eu faço a obra de Deus com todo o meu coração, eu não espero algo em troca do homem, mas eu espero em Deus, porque Deus me recompensa. Quando eu estou disposto a me doar, a fazer algo em prol do reino de Deus, então as minhas prioridades não são mais prioridades para mim. Quando eu me disponibilizo a me dedicar na chamada, ou seja, na dedicação do reino, os meus interesses, as minhas questões pessoais, elas são as últimas a ser preocupada. Porque a Bíblia é muito clara, Anderson, dizendo: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar sobre a sua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Fiquei feliz de te ver, Yuri. Fiquei feliz de te ver, casal abençoado. A todos que aqui estão, Marcelo, sua família. Queridos, quando você entende isso, você entende que você tem uma vocação. Você entende que Deus te criou e te permitiu vir na terra para um propósito, para um objetivo. Deus não criou você, Deus não gerou você para ser um instrumento de prostituição. Deus não criou você, não gerou você para ser um projeto falido, para ser um beberrão, para ser, querido, um profano, uma profana. Não. Deus criou você perfeito. Deus gerou você para que você dê fruto e os seus frutos permaneçam em tua vida. Deus, quando criou o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, Ele tem algo com o ser humano na face da terra extraordinário. Máquinas, mecânicas, tecnologia, elas podem revolucionar o mundo, mas ela não muda o mundo como o ser humano pode mudar. Porque a tecnologia e a evolução, ela só vem através da mente humana. Ela não vem de um ser irracional, ela vem de um ser racional, que pensa, que analisa, que estuda. E tudo da onde vem isso? Vem do Deus eterno, a sabedoria do alto céu, derramada no coração do homem. Porém, a Bíblia vai dizer que o homem vem de usar as coisas boas, da qual Deus deu ou atribuiu ao homem para o bem, faz para a sua própria destruição, para a sua própria corrupção, para o seu próprio juízo. Então perceba-se uma coisa que me chama a atenção no livro de Neemias, e eu não quero cansar você.
Neemias, ele estava tranquilo no palácio. Neemias era copeiro do rei. Você já ouviu essa mensagem? Eu já preguei essa mensagem. Vou pregar de novo. Talvez até finalizar o ano eu prego ainda umas 10 vezes. Mas sempre quando eu ministro a palavra de Deus, ele fala diferente ao meu coração. Algo, o leque da revelação se abre ao meu coração. Eu vejo que Neemias está tranquilo. Eu vejo que Neemias está tão sossegado. Vamos aqui conjecturar. Neemias está tranquilo financeiramente. Neemias está tranquilo socialmente. Porque para ser copeiro do rei não pode ser qualquer um. Para ser copeiro do rei tem que estar bem na sociedade. Tem que ser homem de caráter, homem de integridade e homem de confiança. Neemias tinha essas características. Neemias tinha esses propósitos dentro do seu coração. Por isso que ele era o copeiro do rei. O copeiro do rei, ele tinha a obrigação e a finalidade de provar o vinho. Porque a tradição judaica, você não é judeu, então não se embriague. Amém? O judeu, tradição judaica, eles provavam o vinho, porque o vinho simboliza alegria. O vinho simboliza alegria. E se porventura o vinho não estivesse de agrado, então não alegraria o coração e a face do rei. Então Neemias tinha a incumbência de produzir a alegria. Diga para o teu irmão, Neemias tinha a incumbência de produzir alegria ao coração do rei. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que ele recebe uma notícia. E quando ele recebe essa notícia, ele poderia muito bem continuar alegre e servindo ao rei. Ele poderia muito bem, querido, ficar tranquilo, porque ele estava bem na sociedade, no palácio. Ele poderia ficar bem tranquilo com a sua esposa e a sua família. Ele não precisava abandonar o seu cargo de confiança. Ele não precisava abandonar o seu conforto. Mas a Bíblia vai dizer que um dos seus irmãos, um de quem? Chega até ele e traz um recado dizendo: os muros de Jerusalém foram derrubados. Os muros de Jerusalém vieram abaixo. E os nossos inimigos estão oprimindo o povo. E os nossos inimigos estão massacrando o povo. A Bíblia vai dizer que quando Neemias ouve este recado, esta notícia, o que acontece com Neemias? Ele se entristece, ele se abate e vai chorar, vai jejuar e orar ao Senhor. Diga para o teu irmão, oração tem poder, mas você não deve orar só quando você está triste, porque você está com problema. Você não deve orar, querido, porque você está precisando de algo para a tua vida. Olha o exemplo crucial de Neemias. Neemias estava bem. Neemias estava tudo tranquilo sobre a sua vida. Neemias não vai orar porque está enfrentando uma crise caótica no palácio. Neemias não está indo orar e jejuar porque foi despedido pelo rei da sua função, não. Mas a Bíblia diz que quando Neemias escuta que o povo estava perecendo, ele vai orar, ele vai jejuar. Sabe por qual finalidade? Porque ele sabia que o mesmo Deus que teve de misericórdia dele, teria misericórdia do povo de Jerusalém e de Judá. Agora perceba uma coisa. Sabe por que você está enfrentando dificuldade, guerra? Sabe por que Deus permite você passar por prova e por luta? É Deus dizendo: levanta os teus muros de oração, querido, de proteção. É Deus dizendo para você: está na hora, Neemias, de você tomar a causa de quem está do teu lado. Você está preocupado é só com você, por você e para você. Enquanto você está aqui dentro da igreja, buscando revestimento, tem pessoas lá fora, querido, se drogando. Tem pessoas lá fora, querido, se prostituindo, querendo sair da prostituição e das drogas.
Enquanto você está aqui dentro desta igreja, tem pessoas tramando a tua morte, tentando tirar a tua vida, porque não estão aguentando mais tanta opressão que estão vivendo. O inimigo está contra a tua vida. Entenda uma coisa: enquanto você estiver preocupado só com as tuas coisas, só com você, você nunca vai viver o extraordinário de Deus na tua vida. Porque nós dizemos que amamos a Deus, que amamos a obra de Deus, mas quando vemos uma família sendo destruída, não colocamos o nosso joelho em oração. Nós dizemos que amamos a Deus, que queremos Deus, mas quando vemos o filho da irmã sendo preso, merecido porque estava envolvido, não nos comovemos pela situação. Minha mãe está aqui, eu estou aqui. Antes do meu irmão ser preso, antes de eu ser um usuário de droga, eu já disse isso e vou dizer de novo. Eu dizia que todo usuário de droga tinha que morrer, todo ladrão tinha que ser morto, todo ladrão tinha que ser mesmo preso ou morto, porque não valia nada. Mas de repente está eu lá, querido, no mesmo ênfase, no mesmo estado que parafraseei situações. Ninguém está em um estado caótico porque ele quer estar. Ninguém está, querido, caído porque quer ficar caído. É porque Deus levantou você, querido, como Neemias e não como juiz. Deus tem levantado você, querido, não é para olhar o defeito de A, de B, de C, mas Deus está te levantando nesta noite, aqui nesta igreja, para dizer para você: seja Neemias na vida de alguém. Se alguém está dizendo para você: eu vou parar, eu vou desistir, não seja Sambalate, não seja Tobias. Se coloca de pé e diga: fica tranquilo, eu vou te ajudar, eu vou orar com você, eu vou caminhar com você, porque o mesmo Deus que restaurou a minha vida, Ele vai restaurar a tua vida também. Neemias é chamado, e o mais interessante é que Neemias, ele não está preocupado com ele, está preocupado com o povo. Aí eu pergunto para você nesta noite, hoje é o culto com a família, sim ou não? Sim ou não, igreja? Eu pergunto para você: quantos minutos você orou hoje pela tua casa? Não precisa você me responder. Você está esperando o quê? O muro cair? Para você começar a orar? Quantos minutos hoje você pegou a Bíblia para ler? É culto hoje com a família, amém, querido? Eu preciso alinhar você, estruturar você. Quanto tempo hoje você parou para ler a Bíblia? Porque casa que tem oração, casa que tem palavra, casa que tem pessoas que oram e jejuam, o diabo ele pode até bater na porta, Yuri, mas quando ele bate, ele vê a marca do cordeiro. Quando ele bate na porta, ele vê a marca do cordeiro, ele diz: aqui eu não posso entrar. Aqui eu posso até tentar fazer bagunça, levantar fofoca, boatos contra esta casa e contra esta família, mas eu não vou prosperar. Sabe por quê? Porque esta família está focada em Deus. Esta família está alicerçada no Deus Todo-Poderoso. Diga para o teu irmão: não dê ouvido à falácia. Porque entenda uma coisa, querido, ainda bem que aqui não tem, graças a Deus, né? Se tiver, Jesus liberta hoje. Tem gente que gosta de falar mais do que a língua. Fala tanto que é perigoso até se atropelar na língua, a língua correr atrás dele, porque fala. Diga para o teu irmão: Deus mandou você ficar em silêncio, não é para falar. Está falando muito. Tem coisas que você tem que fazer que você não tem que falar. Neemias falou o que ele ia fazer. Neemias disse o que ele ia fazer. Toda vez que você fala: não, essa semana eu vou jejuar, o diabo escuta e fala assim: vou mandar o Sambalate. Toda vez que você fala: este mês eu não vou faltar no culto, o diabo envia um mensageiro dizendo: vou lá hoje comer, vou jantar na casa de fulano. O diabo sempre envia alguém para tentar te desanimar.
Mas Neemias não, ele estava focado. Neemias estava determinado. E a determinação de Neemias não era falar línguas estranhas. A determinação de Neemias não era ser reconhecido como homem de Deus. A determinação de Neemias, pastor Israel, não era ser promovido como rei ou promovido no palácio. Mas a determinação de Neemias era: eu sei que Deus me ouviu, eu sei que Deus me ouve, então eu não posso parar de orar e jejuar. Porque se eu parar, pessoas vão cair. Se eu desistir, pessoas vão desistir. Enquanto eu não levantar os muros de proteção, eu não vou cessar esta obra. Ei, eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Se você tem experiência ou não tem, Deus está mandando dizer para você: não para, continua orando. Se você ora 2 minutos, ore 3. Se você ora 3 minutos, ore 6. Se você ora 10 minutos, ore 20. Porque você está construindo uma muralha de proteção. E quando o diabo bater na porta, está tentando derrubar o muro, vai se cumprir o livro do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar. Rabachando na calabarabachai, demandorebe calabasséria. Irmão, se tem uma pessoa que acredita em milagres, sou eu. Se tem uma pessoa que não acredita, que acredita em quem ninguém acredita, sou eu. Eu não acreditava nem que eu pudesse chegar até aqui, mas eu acreditei e cheguei. Eu acredito, querido, no improvável. Quando eu olho para uma pessoa, eu não vejo a sua falha, os seus defeitos, mas antes eu via. Antes eu olhava. Porque é mais fácil o diabo mostrar o defeito, sim ou não? Está levantando o muro. Não tem experiência nenhuma de levantar muro. A hora que a raposa vir ali, vai derrubar o muro. Mas eu quero acreditar que Neemias estava lá, meu pastorzão. Eu não sei levantar muro. Nunca usei uma colher de pedreiro. Se tinha na época eu não sei, mas vamos lá. Para levantar muro tem que ter essas ferramentas. Nunca usei um prumo, nunca usei um nível, mas eu estou sendo direcionado por Ele. Diga para o teu irmão: você não precisa de experiência, só precisa ser direcionado por Deus. Se você está sendo direcionado por Deus, vão tentar parar você, desanimar você, desmotivar você, mas uma coisa é certa: a ordem de Deus para você é: continua, prossiga, não para, não desista. Estão tentando te desmotivar, mas eu sou o Deus que te chamei. Tentaram me desanimar. Sambalate e Tobias se levantaram contra a minha vida, dizendo que não ia dar certo, que era só mais um. Mas o Todo-Poderoso me deu a carta. Diga para o teu irmão: você tem a carta na mão, rapaz. Você está ouvindo quem não é para ouvir. Foi falado isso ontem, o Espírito fez me lembrar agora. Diga para o teu irmão: você está dando audiência para quem não é para dar. Você está ouvindo quem não é para ouvir. Não vai dar certo, não vai conseguir. Faz o contrário: já deu certo, eu já consegui, eu vou alcançar, eu vou chegar, porque o que me prometeu Ele é fiel para cumprir. Se você está fazendo a coisa certa, andando na direção, não tem por que dar errado. Até aquilo que parece que ia dar errado, dá certo. Até aquilo que parece que foi errado, mas não é, querido. É Deus trabalhando para mostrar para você. Não é você que faz, é Ele que faz. E a Bíblia vai dizer, querido, que Neemias toma a causa do povo de Israel. E o rei olha para Neemias e diz assim: Neemias, por que tu está triste? E o interessante é que Neemias não estava com o semblante abatido. O rei vai dizer, e o Neemias diz: não, meu rei, estou tranquilo. Não, tu estás triste.
porque percebo que a tua alma está aflita. Querido, entenda uma coisa, você pode ter entrado aqui cabisbaixo, dizendo assim: não sei mais o que fazer, não sei mais como fazer, e agora acho que eu vou parar mesmo, porque eu acho que esse negócio de crente não é comigo. Porque quando eu comecei a vir para a igreja, o negócio lá em casa começou a apertar. Não, querido, é que o negócio lá na sua casa começou a colocar no lugar certo. Antes qualquer um entrava e dava opinião. Antes qualquer um entrava e falava qualquer coisa para você, e você ouvia e dizia: não, mas é meu amigo, não, mas é minha amiga. Cuidado. Amigo que é amigo, querido, ele não te bajula, não massageia quando você está errado. Amigo de verdade, ele te confronta. Amigo de verdade, querido, ele te corrige. Amigo de verdade, ele não vai, porque se você for, você vai se quebrar. Não faz, porque se você fizer, vai dar errado. Amigo de verdade, querido, ele te confronta para você não errar. Amigo que concorda com o teu erro, vai que é tua, Tafarel. Vai que eu passo pano. Cuidado que o pano pode rasgar. Cuidado que o pano pode apodrecer e dar tudo errado, e depois vai você e o seu amigo ficar no erro. Mas quando você ouve a voz de Deus, você faz o que Deus manda. Neemias não disse o que ia fazer. Primeiro Neemias foi fazer o que, igreja? Orar e jejuar. Orar e jejuar. Depois Neemias vai falar com o rei. Depois quando? Quando o rei percebe. A tipologia do rei aqui é a tipologia de Deus. Você não precisa vir falar para mim. Você não precisa ficar falando nas suas redes sociais: hoje eu acordei deprimido. Vai orar. Hoje eu acordei com o meu pé meio torto, endireita. Hoje eu acordei, sabe, não sei nem como que eu acordei. Entenda, querido, você precisa entender: ninguém vai colocar você no lugar que você tem que estar, a não ser você mesmo. É você que tem que entender a chamada e a vocação. A obra de Deus não é fora, primeiro é dentro. A obra de Deus primeiro não é eu querer que o Edson mude se eu não mudei. A obra de Deus não é que eu queira que o meu irmão seja o que nem eu sou, não. É eu querer. Deus usa o pastor Israel, Deus usa o Hamilton, usa o Joel, usa o Alessandro, usa o Edmilson. Deus pega todos aqueles que estão lá nos prédios, no Roberto, Senhor. Pega, Senhor, todos aqueles que estão perdidos no tráfico, nas drogas, na prostituição. Eu não posso, mas através, Senhor, de Ti eu posso todas as coisas. Começa a mudar, transformar, restaurar, restituir. Entenda uma coisa, querido, você precisa ser Neemias na vida de alguém. Você precisa ser Neemias na vida de alguém. Irmãos, eu vou falar isso com alegria no meu coração quando eu vejo essa família aqui na frente. Olha que bênção essa família. Família que estava com os muros destruídos. Famílias que estavam, querido, com os seus sonhos e planos destruídos. Mas Deus usou um Neemias na cidade de Registro. Deus usou um Neemias, pastor Gilmar, para dizer: eu conheço uma casa, eu sei de uma casa que pode te ajudar. Eu sei do lugar que pode levantar as muralhas para te ajudar. Ei, querido, você precisa entender que você não está vindo aqui para ver o pastor Ellison, que você não está vindo aqui por causa do ministério de louvor, você não está vindo aqui por causa dos pregadores ou pregadora, não. Você está vindo aqui para restaurar as muralhas de proteção da tua vida, porque Satanás está dizendo que vai acabar com você, mas não vai não, porque hoje Deus estabelece muralhas de proteção ao seu favor. Abaixando Rebecai e Rácia. Você precisa entender o que Deus quer, querido. Tem gente que está dentro da igreja, você não vê mudança. Tem gente que está dentro da igreja,
você vê ele a mesma carnificina. Mas não liga não. Você que consegue ver, Neemias. Você que consegue ver esse irmão, essa irmã na carnificina. Deus está mostrando para você dizer: ora por ele, ora por ela, para Deus ela, para Deus mudar ele. Ora para que ele não se desvie, não se distancie. Eu pergunto para você nesta noite: seria um prazer seu você ver alguém lá no mundo lá fora? Quem ficaria feliz de ver alguém que está aqui hoje lá fora, no mundo lá fora? Quem ficaria feliz? Hã? Hein? Diga para o teu irmão: Deus te quer bem pertinho, para que Ele conclua a obra na sua vida. O mundo lá fora, querido, é palavra de engano. O mundo lá fora só são palavras para te diminuir, para fazer você regressar, voltar para trás. Não vai dar certo, não vai conseguir. Já tentaram, 3, 4 que já tentaram e não deu certo. Não deu certo até enquanto Neemias não se apresenta. Porque a partir do momento que o Neemias se levantar lá dentro do teu lar, o teu filho pode estar na droga, a tua empresa pode estar indo de mal a pior. Ei, o teu casamento pode estar se acabando, mas enquanto Neemias estiver de pé orando, buscando a Deus, Satanás já está com os dias decretados com a sua derrota. Deus está dizendo para você nesta noite: se coloca de pé perante a minha face. Não aceite, não concorde. Eu estou orando pela nossa cidade, e Deus tem me dado sinais da minha oração aqui dentro dessa casa, de pessoas que não tinham força mais para caminhar, estão caminhando lentamente. Eu não vou falar para não constranger ninguém. Eu tenho orado por esta cidade, eu tenho orado por este povo. Quem aqui já tomou um porre? Não é do Espírito Santo não, é de cachaça mesmo. Quem já tomou? Hã? Você também, Marcão? Vilminha não, né? Vilminha não. Agora entenda, querido, como é que é? Hã? Como é que você fica? Ó, o passo de um homem embriagado é assim? Hã? Olha como é que é. Não é? Quando pensa que não, cai com a boca no chão, rala a cara, rala o cotovelo, e aí levanta. Aí alguém pergunta assim: tá tudo bem aí? Ah, vamos ver. Mas a pessoa pergunta: tá tudo bem? Mas a palavra não é essa que muitos dão. Rapaz, Deus tem plano contigo, sai dessa vida. Querido, enquanto você cai e está sendo embriagado pelas coisas do mundo aí fora, o diabo até pergunta se você está bem, mas ele quer a tua destruição. Mas agora o crente que é Neemias, querido, que persevera, ele vai no que a daia. Ele está no mesmo propósito, Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos. Se aqui nesta noite ninguém acredita, eu acredito. Deus revolucionará esta cidade. Esta cidade será uma cidade conhecida, porque Deus levantará Neemias neste lugar. Pessoas que estão fora da presença de Deus voltarão. Pessoas que estão distante da casa do Pai retornarão, porque Deus está levantando Neemias aqui nesta noite. Só quem acredita, levanta a tua mão direita. Só quem acredita, Deus vai começar a te usar de forma extraordinária. Eu vou terminar. Seja embriagado pelo Espírito, querido. Fique doidão, cambaleando, mas no Espírito. Saia num pé só, mas no Espírito. Saia que nem aviãozinho teco-teco, mas no Espírito.
O Espírito de Deus não te envergonha. Eu vou dizer aqui agora, para quem entende que veio do mundão, vai entender o que eu vou dizer. No mundo lá fora eu não era meia folha. Ou eu era ou não era, pastor. Se fosse para beber uma cachaça, eu não bebia só uma, eu bebia era várias. Já que é para beber, vamos entortar o caneco. Já que é para fazer, vamos fazer então para arrebentar. Ei, querido, eu não vim para a presença de Deus, Caio, para ficar meia boca. Eu não vim para a igreja para ficar meia folha. Não, hoje eu já orei. Amanhã eu não preciso orar. Eu já dei um glória, agora não vou dar mais valeu. Não, querido. Enquanto eu não sentir a presença dele invadir o meu coração, enquanto eu não ver Deus fazer através da minha vida, enquanto eu não ver Deus agir através da minha vida, eu estou dizendo, eu quero mais, 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 eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se põe de pé em nome de Jesus, os que podem.